estou fazendo um tratamento dentário e aí eu preciso usar máscara. Aleluia. O primeiro culto aqui estava lotado de gente. E foi assim tremendo no último momento, porque a gente desejou ter ainda pelo menos 40 minutos obrigado, irmã, para conseguir nos aprofundar naquilo que Deus começou a fazer no nosso meio. Houve aqui um rompimento de jugo aqui no primeiro culto. Foi muito bom, foi maravilhoso. E eu tenho certeza que aquilo que Deus começou a fazer no primeiro culto vai concluir nesse segundo culto. Amém? Amém? Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 10. Nós vamos falar sobre quebra do jugo. Quebra do jugo. Todo jugo será quebrado em nome do Senhor Jesus. Versículo 27, Isaías 10, 27. Na tradução corrigida: e acontecerá naquele dia que sua carga será tirada do teu ombro, e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro, e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção, por meio da unção. Quero te dizer que essa unção está aqui para quebrar todo o jugo. Amém? Quando o Senhor fala de jugo aqui, era muito fácil para os israelitas entender do que Deus estava falando, uma vez que o jugo era um instrumento que o povo antigo usava muito, ainda hoje usa, né? Mas depois que chegou a tecnologia, o trator e as máquinas, então começou-se a usar menos os bois, né? Mas veja a imagem desse jugo aqui, está aí? Era isso aqui que o pessoal fazia e usava antigamente para manter um boi preso e usar o boi para cumprir o propósito de moer. O boi passava o dia inteiro com esse jugo e ele ficava rodando, e ali com a sua força gerava, no nosso caso aqui no Piauí, farinha, rapadura, moendo cana, moer cana, isso, uma garapinha, aleluia. E geralmente eles colocavam um boi novo junto com um boi velho, porque o boi novo precisava ser treinado com o velho. Quando o boi novo era colocado muito bravo com o jugo, ele começava a seguir os passos do velho e se tornava escravo, né? E domado para aquilo que o dono queria. Deus está dizendo que assim como esses bois, estava o povo de Israel com jugo no ombro, no pescoço, carga no ombro e jugo no pescoço. O povo de Israel vivia sendo subjugado pelos inimigos, pelos filisteus, midianitas, Babilônia. E Deus, era assim que Deus enxergava, porque Deus, quando olha para o seu povo, vê seu povo como animais, ainda que racionais. Jesus olha para o povo de Israel e diz: eu tenho misericórdia do povo, porque eu os vejo como ovelhas que não têm pastor. E Deus olha para o povo de Israel e vê o povo subjugado, com jugo, carga nos ombros, jugo no pescoço. Mas Ele aponta para um dia. Vai chegar um dia, e naquele dia o jugo que os inimigos têm colocado sobre você, a carga sobre os ombros e o jugo sobre o pescoço, será despedaçado por causa da unção. A unção vai garantir que o jugo seja quebrado. Essa unção está aqui nessa noite. Qualquer jugo que de repente esteja sobre você, sobre seus ombros, se você é alguém que sente que há um peso na sua vida, seja lá qual for a área, você percebe que não rompe, que não vai para frente, que alguma coisa puxa para trás,
se cansa rápido, desiste rápido de alguma coisa. De repente você é inconstante. Há um jugo aí. A unção do Espírito hoje vai despedaçar esse jugo em nome de Jesus. Você vai sair daqui soltinho, livre, flutuando, leve e solto, em nome de Jesus. Aleluia, por causa do nome. Há poder no nome de Jesus. Oh glória, louve ao Senhor. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, 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 cadeias quebrar. À medida que formos ministrando a palavra, a unção vai se manifestando aí. A unção vai despedaçando todo o jugo da sua vida. E Deus vai fazer grandes coisas. Essa semana vai ser uma semana surpreendente para você. Essa semana vai ser uma semana leve para a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Primeira coisa que precisamos entender aqui é que a unção é que garante a libertação. A unção de Deus. O que é a unção? Unção é uma força de Deus. É o poder de Deus que é liberado para fazer o que nós homens não conseguimos fazer. A unção é uma ação direta do Espírito Santo. Então quando Deus fala assim, ó, haja luz, e houve luz. Você acha que a luz surgiu do nada? Quando o Pai diz haja luz, o Espírito Santo fez a luz. Haja árvores, peixes, o Espírito Santo foi quem fez tudo. O Espírito Santo, a Bíblia diz que ele é o Espírito de ressurreição. Ele vivifica, reaviva, ressuscita. E é Ele que libera a unção que quebra todo o jugo. Então que o Espírito Santo tenha a liberdade de se mover poderosamente enquanto nós lemos e compartilhamos a palavra, amém? Quero trazer você na palavra e mostrar quanto Deus, Ele deseja libertar o seu povo. Deus não tem prazer na aflição, no sofrimento, em que seu povo vive em escravidão. Deus não tem prazer nisso. Prazer de Deus é ver você livre. Prazer de Deus é ver você bem. Amém? Nós ganhamos uma herança maldita pela teologia romana, que durante muito tempo ensinou que escassez, pobreza, sofrimento, miséria é sinônimo de piedade. Inclusive a igreja ensinava, ao longo da história ela ensinou que as pessoas deveriam fazer voto de pobreza. Voto de pobreza. As pessoas pegavam tudo, davam para a igreja e decidiam viver pobres. Ela ensinou durante muito tempo que uma pessoa miserável, uma pessoa pobre, uma pessoa sofrida,
ela está mais perto de Deus, e isso é mentira. É mentira. A pessoa, o que define uma pessoa estar mais perto de Deus, não é sua condição financeira, a falta de condição financeira, é o coração. Posso ouvir amém? Tem muita gente que é rica, não sabe onde colocar o dinheiro, mas o coração dela não está no dinheiro, está em Deus. E tem gente que é rica e o coração está no dinheiro, está longe de Deus. E tem gente que é pobre, mas está feliz mesmo sendo pobre, porque o coração está em Deus. E tem gente que é pobre, e que por causa da sua pobreza ela está longe de Deus, ela vive lamentando, xingando Deus e com raiva de Deus. Não é a condição financeira que define o quanto uma pessoa está próxima de Deus, é o coração. Mas foi ensinado durante muito tempo que o sofrimento faz a gente estar mais perto de Deus. Lá no interior aprendia-se até que um andarilho, um andejo, aquele que perdeu a família, que deixou a família por causa de um endemoniamento, de um problema de loucura na mente, ele largou tudo, saiu com os quartos, um saco nas costas, e era ensinado para nós no interior, que aquele povo, naquele sofrimento, ali era para conquistar a salvação, estava mais perto de Deus, e coisa nenhuma, cheias de demônios. O que faz uma pessoa largar a família e tudo, colocar um saco nas costas e sair sem eira, sem beira? Espíritos malignos, são atormentadas. E assim nós herdamos uma mentalidade que se faz jugo na nossa vida. Quantos de nós não nos sentimos mal, porque de repente estávamos felizes demais? É tanto que quando alguém está muito feliz, algumas pessoas falam: rapaz, alguma coisa vai acontecer, eu estou feliz demais, estou com medo do que possa acontecer. Quem já sentiu isso? Isso aí é porque essa mentira foi colocada em nós, que quando você está feliz demais, alguma coisa ruim vai acontecer, como se Deus não quisesse a gente feliz, como se não fosse prazer de Deus nos ver felizes. Já fica com medo: meu Deus, meu Deus, meu Deus, me guarda, eu estou feliz demais. O único motivo pelo que Deus permite certo sofrimento na vida de algumas pessoas é para que seus corações se arrependam e voltem-se para Deus. E uma vez voltando-se para Deus, Deus abre as portas, prospera e abençoa. Ou não? Porque o prazer de Deus está em ver os seus filhos felizes. Jesus disse: vocês vão orar a mim, e meu Pai vai responder para que vossa alegria seja completa. Ó, Jesus querendo que a nossa alegria seja completa. Deus não quer você infeliz. Aliás, Jesus só veio porque o mundo estava infeliz, o mundo estava subjugado pelo diabo, e Ele veio para libertar o mundo dos seus pecados. Amém? Então vamos andando, porque eu quero mostrar para você alguns textos que Deus promete libertação, que Deus promete abençoar. Ainda em Isaías 45, pula aí para Isaías 45, versículo 2 diz assim: eu irei adiante de ti, e endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze, e despedaçarei os ferrolhos de ferro. A unção vem para despedaçar o jugo, amém? E te darei os tesouros das escuridades, e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chamo pelo teu nome. Existem muitas coisas que Deus tem encobertas, e que são diante de nós, bem pertinho de nós. Se esticássemos um pouquinho mais o braço, a gente pegaria. A Bíblia diz em Efésios 1:3 que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Deus já nos abençoou, a bênção já é nossa. Posso ouvir amém? Existem muitas coisas que Deus tem para a nossa vida, que está aqui do nosso lado, e Ele nos promete: eu vou quebrar os ferrolhos de ferro, eu vou tirar os impedimentos, vou endireitar os caminhos tortos na sua vida, e eu te darei os tesouros que estão escondidos. Eu te darei as riquezas encobertas. O apóstolo Paulo diz que em Jesus
Em quem? Em quem? Em Jesus estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Em Jesus estão escondidos. Preste atenção. A tendência natural deve ser: quanto mais próximo de Jesus, mais feliz estou. Quanto mais próximo de Jesus, mais abençoado está. Porque quanto mais próximo dele, mais eu consigo ter acesso às riquezas que estão escondidas nele. E Deus promete: eu darei os tesouros da escuridade, as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chamei pelo teu nome. Quem crê que foi chamado pelo próprio nome? Jesus disse assim: não foram vocês que me escolheram, eu escolhi vocês e nomeei vocês, dei um nome para vocês, chamei pelo nome, para que possam ir e frutificar e dar fruto. Ou seja, a vida de quem anda com Jesus deve ser uma vida de frutificação. Percebeu que a sua vida espiritual, conjugal, emocional, sua vida começou a estagnar, você está sem novidade, alguma coisa está acontecendo. Por quê? Porque a gente, irmão, é igual uma fonte de água, não estanca, tá? Sempre jorrando, tem que ser assim. Jesus falou assim: aquele que beber da água que eu lhe der, vai se fazer nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. É o tempo todo sentindo que alguma coisa está saindo de você, está fluindo, as coisas estão prosperando, estão crescendo, estão dando certo. Apesar das lutas, apesar das dificuldades, ninguém pode interromper você, ninguém pode barrar você, porque você é alguém que está o tempo todo crescendo na presença de Deus. Tem que ser assim. Se alguém faz 1 mês mais ou menos, 2 meses, 5 meses, pastor, que eu não sinto mais nada, não sinto a presença de Deus, não sinto quebrantamento, eu não choro, eu não rio, eu não consigo sentir nada, eu não consigo sentir a presença de Deus, eu estou assim, isso é uma pedra. Que bom que você está uma pedra. A Bíblia diz que somos pequenas pedras, só que pedras em Cristo Jesus. Mas toda a petrificação que está rompendo sua vida, que está, ou melhor, interrompendo o mover de Deus na sua vida, toda a petrificação que está bloqueando seu coração tem que ser quebrado. Porque nós devemos viver o fluir de Deus o tempo todo, em todo o tempo. Amém, queridos? É a promessa do Senhor. Quando chegamos ainda em Isaías 61, o versículo 1 em diante diz assim: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Deus não quer ver ninguém triste. Deus tem um consolo para os tristes, amém? A ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê ornamento por cinza. Está tudo cinzento na sua vida? Deus vai tirar tudo que é cinza e vai te dar ornamento, óleo de gozo, óleo de alegria por tristeza. O que tem dentro de você? Tristeza. Ele vai tirar e colocar óleo de alegria. A Bíblia diz que Jesus foi ungido com óleo de alegria. A igreja é corpo de Cristo, portanto o óleo de alegria também está disponível à igreja. A igreja deve desfrutar dessa alegria que vem do Senhor, porque Deus não quer ver você triste. Óleo de gozo, óleo de alegria por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado. Deus quer tirar o espírito angustiado e dar um motivo de cântico para os seus lábios. Quantos de nós chegamos na igreja angustiados, que a nossa vida era de lamentar, era de se queixar, esposas quase perdendo o casamento, porque o marido não escuta outra coisa a não ser lamento da boca da esposa, a esposa não escuta outra coisa a não ser lamento da boca do marido. Chegam na igreja, parece que esquecem dos problemas e começam a cantar, começam a ter um cântico novo nos lábios. Sabe o que é isso? É Deus tirando o espírito angustiado e colocando um cântico novo. Mesmo que todos os problemas não tenham sido resolvidos ainda,
mas a esperança que Deus coloca dentro de nós é suficiente para nos fazer cantar. Para nos fazer cantar. E não é cantar à toa não. Não é cantar à toa não. Sapo caiu na lagoa, coisa nenhuma. É cantar por ter esperança no coração. É cantar porque foi arrancado o espírito de tristeza e foi colocado o motivo de cântico, o motivo de louvor dentro de nós. Aleluia. Essa semana eu te prometo em nome de Jesus, se você abrir o coração e entender essa palavra, essa semana vai ser a semana que você vai mais cantar em toda a sua vida. Você vai cantar e não vai querer parar de cantar, porque haverá motivos tremendos dentro de você para cantar. E eu quero declarar em nome de Jesus, eu sei que Deus já te abençoou muito, eu sei que muitas coisas boas já aconteceu com você, mas em nome de Jesus eu declaro um divisor de águas a partir de hoje sobre a sua vida. E pode ser que você tenha vivido uma vida de choro, uma vida de lamentação, uma vida de luta, de tristeza. Eu declaro em nome de Jesus que o tempo de cantar chegou. O tempo de cantar chegou na sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Independente das coisas, das aflições, das coisas que vão acontecer ao seu redor, você vai ter motivo para cantar. Mas também porque Deus vai fazer coisas tremendas na sua vida. Você vai começar a perceber que algumas coisas vão ser facilitadas na sua vida. Algumas portas que estavam fechadas vão se abrir, e você vai ter motivo para cantar. Alguém vai dizer para a mulher: eu não estava nem pretendendo vir para o culto da quinta-feira, mas já estou decidido que quinta-feira eu vou para o culto, porque Deus fez algo tremendo, eu preciso agradecer. Aleluia, aleluia, em nome de Jesus. E Ele faz tudo isso a fim de que se chamem, árvores de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. O Senhor visita a sua vida, ministra alegria dentro de você, arranca o cão da tristeza, para que você seja como árvore plantada, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. Para que serve uma plantação? Para ter frutificação. Sua vida será uma vida de frutificação na presença de Deus, em nome do Senhor Jesus. As coisas vão fluir. As coisas vão fluir. Quem te vê hoje precisa acompanhar a tua vida para os próximos 5 anos. As pessoas que te vê hoje precisam acompanhar a tua vida para ver o que Deus vai fazer na sua vida nesses próximos 10 anos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E lá no final alguém vai perguntar: o que aconteceu contigo? O que foi que aconteceu? Que negócio grande é esse? Ele diz: rapaz, nem eu entendo. De repente as coisas começaram a acontecer na minha vida. Aleluia. Porque não é sobre você, não tem a ver com você, tem a ver com Ele e com a sua unção, que quebra todo o jugo. Quando você volta para Isaías 10, 27, quero destacar aqui a expressão do dia. E acontecerá naquele dia. O povo de Israel, ao longo de toda a história você percebe isso. Deus levantava alguém como Moisés ungido, tirava o povo da escravidão, conduzia no deserto. Depois Moisés passa, Deus levanta Josué igualmente, Moisés ungido, conduz o povo, entra na terra prometida, e o povo vive bem, porque aqueles ungidos que Deus levantava era como se fosse uma lâmpada, um farol em Israel. O povo de Israel considerava aquele ungido, seja um rei, profeta, juiz, como uma lâmpada. Quando Davi correu o risco de morrer, os soldados falaram: você não pode ir para essa guerra para que não corra o risco de morrer. O que será de nós se a lâmpada de Israel for apagada? Davi era visto como uma lâmpada em Israel, um ungido do Senhor, alguém que ouvia a voz de Deus e dava destino para a nação. Mas o povo de Israel, o povo como nação, quando morria, quando desaparecia, passava o tempo daquele ungido, rapidamente o povo caía no pecado. E porque o povo pecava, Deus permitia que outras nações subjugassem Israel. O povo clamava, Deus levantava mais um outro libertador,
e então o povo se ajeitava, se arrependia, e Deus novamente conduzia o povo. Então a história do povo de Israel é cansativa, no sentido de que o povo se liberta, o povo se escraviza, se liberta, se escraviza, se liberta, se escraviza, porque o povo dependia de um ungido, de uma pessoa que o conduzisse. E aqui o Senhor está dizendo: olha, embora vocês são libertos de uma nação, do jugo de uma nação, o que ocorre é que vocês espiritualmente continuam aprisionados. Não adiantava o povo ser livre do poder da Babilônia ou dos filisteus, e o povo continuar sendo escravo na alma. O jugo estava na alma, o jugo estava no coração do povo, porque Satanás conseguia ter acesso ao coração do povo. Mas o Senhor está prometendo: naquele dia, vocês não serão libertos apenas de uma nação, vocês não serão libertos apenas no âmbito político, vocês serão libertos pessoalmente, porque a carga dos ombros e o jugo do pescoço será quebrado por causa da unção. O que é que Jesus promete para os pecadores? Mateus 11:28, ele diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, todos que têm cargas nos ombros, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus quebra o jugo, tira o fardo pesado e coloca um jugo suave, que é a própria unção capacitando a cada um de nós a sermos quem Deus quer que sejamos. Você não consegue agradar a Deus sem a unção do Espírito. Essa unção que te capacita a andar nos caminhos do Senhor. É o Espírito do Senhor que nos capacita a andar nos caminhos do próprio Senhor. Amém? O apóstolo Paulo vai falar em Gálatas capítulo 5, versículo 1. Foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Permanecei, pois, estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Aqui Paulo se referia ao jugo da religiosidade. Os cristãos da Galácia entregaram a vida para Jesus, experimentaram a salvação em Cristo, a libertação em Cristo, mas tiveram a infelicidade de serem influenciados pelos judeus cristãos, que, embora crendo em Cristo, começaram a dizer para os cristãos da Galácia que eles não tinham como ser salvos completamente se eles não cumprissem e praticassem a tradição dos anciãos, ou praticassem a lei. Então os judeus, que também eram crentes, mas que eram judeus literalmente, chegavam para os crentes da Galácia e diziam: se você não fizer a circuncisão, você não é salvo. Se você não guardar o sábado, você não é salvo. Se você não cumprir a lei, você não é salvo, embora crendo em Jesus. O apóstolo Paulo disse: não façam isso. Se vocês creram em Cristo Jesus para a salvação e voltam a se circuncidar, caíram da graça. Não se submetam ao jugo da escravidão, não se submetam ao jugo do judaísmo. O apóstolo Paulo teve muita clareza, irmão. Ele entendeu que a partir do momento que Jesus vem e morre na cruz do Calvário, não é o judaísmo que salva, quem salva é Jesus. É Jesus que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele entende isso, então ele abre mão de tudo que o judaísmo ensinava para crer no ensino de Jesus. Se alguém chegar para você e dizer: olha, você é crente de tudo, mas se você não guardar o sábado, você não é salvo, manda aí catar giló, tirar limão azedo e tomar para não pegar o Covid. Ninguém é salvo por religiosidade, nós somos salvos por Cristo Jesus, por crer em Jesus. E a lei não salva ninguém, ninguém consegue cumprir a lei. Só existiu um homem na terra que cumpriu a lei. Quem foi, pastor Moisés? Não, Jesus. Jesus disse: eu não vim quebrar a lei, eu vim cumprir a lei. O único homem na terra que cumpriu os 10 mandamentos,
que atendeu à exigência de perfeição foi Jesus. Ele não quebrou nenhum mandamento, Ele cumpriu por nós, Ele foi para a cruz por nós, para que crendo nele, sejamos salvos e livres do apontar da lei. Você é livre da lei. Aliás, o apóstolo Paulo vai dizer que só temos condições de vencer o pecado porque não estamos debaixo da lei. Romanos 6,14, se eu não me engano. E o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. É a graça que nos salva. Então Paulo está dizendo para eles: não voltem para o jugo do judaísmo, das religiões. Fique firme em Cristo. Muitos de nós chegamos na igreja, entregamos a vida para Jesus, e depois que a gente entende a palavra, a gente entra naquele processo de quebrar um monte de jugo na nossa vida. O jugo que herdamos do catolicismo, ou do espiritismo, ou de qualquer outra religião que a gente aprendeu tanta coisa e agora temos que refazer um monte de coisa, porque o que a Bíblia ensina é o que é a verdade. Amém? 3 meses depois de convertida, que eu estava jogando o último santinho da minha carteira fora, com medo de maltratar e de incomodar o santo. Quantos de nós nos convertemos e aí no início da conversão passava na frente do cemitério, levava a mão para se benzer, porque ensinaram para nós que quando a gente passasse na frente do cemitério tinha que se benzer, como se o morto tivesse ali para cobrar alguma coisa de nós. Só superstição. Quantos se converteram da vez, de vez em quando? Tem gente que entra na igreja, quando passa na porta, a primeira coisa que faz é assim, ó. Quantos se converteram e antes da conversão, de 10 palavras que falava, 7, 8 eram palavrões, xingamentos? Entra na igreja, precisa entender que esse jugo tem que ser quebrado, porque, meu irmão, com a minha língua eu atraio a bênção, eu atraio a maldição. Por que o diabo quer que você continue xingando e falando palavrão? Porque você gera sentença para o teu futuro por aquilo que você fala. Jesus falou: pelas tuas palavras será justificado ou condenado. Não, pastor, mas da boca para fora, da boca para fora. Não importa. Foi da boca para fora, você gerou uma sentença para o futuro. Não xingue, não reclame, não deixe o diabo gerar um jugo sobre você pelas palavras que você fala. Quem diz amém? A palavra tem poder. Toda a herança religiosa nós precisamos quebrar, irmão. Nós somos livres em Cristo Jesus. Somos livres. Livres. Avise para a tua família que você agora está na luz. Avise para a tua família que quando você morrer não precisa acender vela para você. Explica lá que uma vela que acendemos para o corpo só clareia o corpo. A alma já está muito longe. A Bíblia diz no capítulo 4 de Eclesiastes que aqueles que morrem não têm nada mais debaixo do sol ou da lua. Nada do que acontece debaixo do sol ou da lua tem a ver com você quando você morre. Quem morre na impiedade vai direto para o inferno. Não importa se você acende todos os faróis do mundo todo para o corpo, essa luz não vai chegar lá porque ele está muito longe, está lá no abismo, no inferno. Mas quem seguia Jesus que morre, pode deixar o corpo no quartinho escuro, pode deixar o corpo lá na gaveta, ele vai estar em plena luz, porque Jesus falou: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Pastor, e lá no céu não precisa nem de sol nem de lua. A Bíblia diz que o Cordeiro que está sentado no trono é Ele que ilumina toda a cidade da Nova Jerusalém. Eita glória! Você já viu na Bíblia um lugar que diz que quando Jesus chegar, que Ele pisar o pé no Monte das Oliveiras para reinar durante 1000 anos, quando Ele chegar, o sol escurecerá e a lua não dará mais a sua luz. Jesus fala isso no capítulo 24 de Mateus, versículo 30. Só que Zacarias, capítulo 14, o profeta não entendeu isso. Sabe o que o profeta diz? Capítulo 14 de Zacarias, ele diz assim: ó,
vai acontecer uma escuridão, e de repente não vai ser nem dia nem noite, vai ser assim uma luz diferente, não vai ser nem a luz do sol, nem a luz da lua. Ele não entendeu o que ele viu, porque o sol vai escurecer, a lua não vai dar a sua luz, e a única luz que vai iluminar ali naquele momento é a luz do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Rapaz, eu fico viajando na Bíblia, é coisa tremenda, é demais. Se eu pudesse, eu anteciparia, pularia logo lá para o lugar que a gente vai viver. Mas tem algumas almas para ganhar para Jesus. Quem vai ganhar alma para Jesus aí? Você tem que ganhar sua família, preparar sua família para a volta de Jesus. Quando ele chegar, tua família tem que celebrar ao invés de lamentar. Quando ele chegar, tua família tem que subir, porque se ficar, você pode ter certeza, vai fazer a marca da besta, vender a alma para o diabo, e o próprio Jesus vai vir destruir aqueles que fizerem a marca da besta. Mas, voltando aqui, não se submeta ao jugo da superstição, da religiosidade, das tradições católicas, espíritas, judaicas. Não, olha para a Bíblia e se submeta ao que Jesus ensinou, amém? O profeta Isaías diz: naquele dia, o jugo será quebrado. Aí nós vamos para o dia. Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, versículo 18 em diante. Aqui chega aquele dia. Aquele dia chega aqui, ó. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Jesus faz citação daquele texto de Isaías 61 que nós lemos. Agora presta atenção. E cerrando o livro, e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Naquele dia, a carga será tirada de vossos ombros, e o jugo despedaçado do pescoço por causa da unção. Jesus está dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu. O jugo será despedaçado por causa da unção. Jesus diz: o Espírito me ungiu. Para quê? Para tirar a carga do ombro e despedaçar o jugo do pescoço. Me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar o quebrantado do coração, a pregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos. A partir desse momento que Jesus ganha a unção, que ele começa a pregar o evangelho com a unção do Espírito, a humanidade passou a receber uma esperança nova. Os judeus esperavam que o Messias viesse para libertar os judeus do poderio de Roma, e Jesus chega como se ele estivesse dizendo: não adianta libertar vocês do jugo de Roma, e a alma de vocês continuarem subjugadas pelo pecado. E conhecereis a verdade vos libertará. E responderam para ele: nós não somos escravos de ninguém, temos um pai que é Deus, somos discípulos de Moisés. Jesus disse: aquele que serve o pecado, que pratica o pecado, é escravo do pecado. O escravo não fica para sempre na casa, mas o filho fica para sempre. Se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eles não entenderam, esperavam Jesus libertar o povo da escravidão de Roma, e Jesus veio para tirar o jugo do ombro, do pescoço. Não adianta você mudar politicamente, não adianta você ganhar autonomia e o jugo continuar no pescoço. Eu quero dizer para você que isso também serve para nós. Não adianta você mudar de religião. Sai da católica, vai para o espiritismo. Sai do espiritismo, vai para a Seixonoye. Sai da Seixonoye, vai para a messiânica. Sai da messiânica, vai para o secularismo. Sai do secularismo, vai para o ateísmo. E a pessoa fica mudando para ver se encontra alguma solução para a sua vida. Não. Você precisa sair dos ambientes de religiosidade, sair de todos os lugares
ir para um só ambiente. Pastor, é a igreja evangélica? Depende. Se a igreja evangélica tiver como centro aquele que pode quebrar o jugo, mas eu quero dizer para você que nem adianta você estar em 4 paredes de uma igreja, por melhor que ela seja. Se você não passar pela porta que é Jesus, o jugo não vai ser quebrado. Só Jesus pode quebrar o jugo da sua vida, porque Jesus, ele vem para nos libertar e tirar o jugo do pescoço. Só Jesus. Fique na liberdade para a qual Cristo vos chamou. E uma coisa que precisa ficar claro é que Jesus de fato veio para nos libertar do jugo de Satanás. A Bíblia fala que Jesus estava pregando numa sinagoga, e no culto que Jesus estava pregando tinha uma mulher que estava encurvada, e ela estava encurvada há 18 anos. Jesus chama ela, e ele é confrontado pelos judeus, dizendo: não cura essa mulher não no sábado, não cure ela no sábado, é sábado, não pode fazer essas coisas. E Jesus falou: vocês não fazem coisas boas até para o boi, quando é atolado no sábado? Por que eu não poderia libertar essa filha de Abraão, que há 18 anos Satanás aprendeu? Há 18 anos a mulher estava presa por quem? Por quem? Por Satanás. E Jesus veio para libertar as pessoas do jugo de Satanás. Capítulo 26 de Atos, capítulo 26 de Atos, versículo 18. Jesus fala para Paulo: Paulo, eu te chamei para lhes abrires os olhos, e das trevas os converterem à luz, e do poder de quem? De quem? E do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Os meus missionários, Jesus está falando: Paulo, os meus missionários, meus apóstolos têm que ir libertar as pessoas do jugo de Satanás, tirar elas das garras de Satanás e colocar debaixo do poder de Deus. Quando você se converteu, você saiu do jugo de Satanás e você veio para debaixo da luz de Cristo Jesus. Quem diz amém? Você tem que ter consciência disso, porque tem muitos de nós que não entendemos o irmão que nos converteu ainda, o pai que nos converteu, e brigamos com eles, discutimos, e às vezes damos mau testemunhos, porque nem estamos nem aí se a pessoa vai se converter ou não. De repente você esqueceu de que você saiu do jugo de Satanás, no qual teu irmão, tua irmã ou teu parente está lá ainda, e que é uma questão de raiz. As pessoas estão presas porque Satanás os mantém presas, e nós precisamos ter misericórdia das pessoas e orar por elas e pregar com carinho para que elas venham para Jesus. Senão Satanás vai levar elas para o inferno. 2 Coríntios 4,4 diz: o Deus deste século, Deus com D minúsculo, referindo-se a Satanás, o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não resplandeçam a glória do Evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus. Então Jesus veio para arrancar as pessoas do jugo de Satanás. O apóstolo Pedro, quando vai pregar na casa de Cornélio, ele diz isso, Atos 10, 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e virtude e poder, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. As pessoas que estavam oprimidas, elas estavam oprimidas pelo diabo. Os judeus ainda estavam perguntando: ei, devemos dar tributo a César ou não? Porque eles estavam tentando descobrir se Jesus veio para trazer uma revolução, para libertar eles do jugo de Roma. E Jesus disse: para aí, eu não vim libertar vocês do jugo de Roma. Dá a César o que é de César, continue tudo do mesmo jeito que está, mas dê a Deus o que é de Deus. Dê o coração de vocês para Deus e o jugo será quebrado. Pedro diz: Jesus veio, foi ungido por Deus para fazer o bem e curar os oprimidos do diabo. Quando chegamos em 1 João capítulo 3, 1 João 3, 8, o apóstolo João vai dizer que aquele que vive na prática do pecado pertence ao diabo. Quem pratica o pecado é do diabo. Ei, você precisa acordar para a vida. Você precisa entender que se existe alguma área da sua vida de pecado que você não resolve, essa área está debaixo do domínio do diabo. Ele está governando aí. Não se iluda.
Não se iluda achando que Jesus está reinando 100% na sua vida, quando tem área da sua vida que você está agradando Satanás. Hein? Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso se manifesta o Filho de Deus, para desfazer, destruir as obras do diabo. Ele veio para destruir as obras do diabo. Que obras são essas? As obras que se formam cargas e jugos nas nossas vidas. Tudo que é um jugo na sua vida é do diabo. Vícios, hábitos errados, inclinações a desvio de natureza, roubo, assassinato, tudo quanto é tipo de pecado no qual você se submete e faz disso um estilo de vida. O diabo está governando, e Jesus veio para quebrar essas obras do diabo e libertar você completamente. No capítulo 18 de Lucas, versículo 35 em diante, a Bíblia vai falar de um homem chamado o cego de Jericó. Isso, o cego de Jericó. Cego Bartimeu. O cara estava cego, mendigo, Jesus ia passando, ele começa a gritar: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. As pessoas falam para ele: cala tua boca que ele não vai te escutar. Jesus para no caminho e diz: chama ele para mim. Chamaram ele, tirou a capa, chega até Jesus. Jesus pergunta: o que é que você quer que eu faça? Eu quero ver. Veja, foi curado. Aquele cego Bartimeu estava debaixo de um jugo, de dois jugos, o da cegueira e da miséria. Era mendigo, vivia pedindo esmola. O nome que ele ganhou, se foi dado o nome por ser filho de Timeu, se foi por causa do estilo de vida que seu pai vivia, ou ele mesmo vivia, ou se porque realmente era um nome natural, não se sabe por certo. Mas o nome Bartimeu, Bar é filho, Timeu significa impuro, imundo. Aquele homem vivia rotulado pela sociedade, porque quando as pessoas chamavam ele de Bartimeu, chamavam ele de filhos à imundícia, porque os judeus entendiam o significado dos nomes. O cara era sofrido, era rotulado. Quando ele escuta: Filho de Davi, tem misericórdia. Quando ele escuta Jesus falando, ele grita: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus chama ele e o liberta do jugo da cegueira, do jugo da rotulação, do rótulo que deram para ele, e do jugo da miséria e da impureza também. A Bíblia diz que ele passou a seguir Jesus. A cegueira física, e agora eu passo para a nossa vida aqui, a cegueira espiritual. A cegueira espiritual, quando o diabo cega, nos faz viver mendigos, nos impede de desfrutar da bênção de Deus, e nos leva a viver uma vida de imundícia, impura. Porque sabe o que leva as pessoas a viverem à vontade no pecado? Não ter olhos abertos para ver que aquilo é pecado. A igreja de Laodiceia, ela diz: eu estou rico, estou enriquecido, não tenho falta de nada. Jesus fala: tu não sabes que és pobre, miserável, cego e nu. Uma igreja que estava fora do propósito, fria, morna, mas ela achava que estava rica e estava bem. O pior pecado está quando eu estou vivendo o estilo de vida errado, mas eu penso que eu estou certo. Cegueira. Eu vivo uma vida de imundícia e não sei. E Jesus não libertou aquele homem só da cegueira física, tirou ele da sua imundícia. Deus mudou a história dele. Quando termina de curar o cego de Jericó, a Bíblia diz que ele vai passando, e um homem chamado Zaqueu, ele viu Jesus, e ele disse: eu quero ver esse homem. E Zaqueu era um homem riquíssimo, grande na sociedade, porém ele sofria muito, porque ele era rotulado pela sociedade. A sociedade chamava ele de ladrão, porque ele era cobrador de impostos, ele roubava as pessoas. Zaqueu poderia ter corrido, atravessado a multidão e chegado até perto de Jesus, só que a multidão teria linchado ele, ninguém gostava dele. Então ele sobe em uma árvore, e quando ele chega nessa árvore, ele sobe, Jesus vem passando. Jesus viu ele, e ao invés de Jesus apontar o dedo e dizer: esse é o...
seu ladrão, cobrador de impostos, desce daí e se arrepende. Jesus não falou isso. Sabe o que Jesus disse? Desce daí depressa, Zaqueu, porque me convém almoçar na tua casa. Jesus entrou na casa de Zaqueu. Presta atenção. Quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, Jesus não falou nada para Zaqueu. Jesus não confrontou o pecado dele. Só que Jesus estava ungido. Jesus estava o quê? Estava o quê? Quando o cego de Jericó chamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Em outras palavras, sabe o que ele estava dizendo? Jesus, o Messias. O cego de Jericó reconheceu Jesus como Messias. Messias é ungido, enviado. Quando Jesus acaba de ser reconhecido por um homem, cura esse homem, essa unção que estava plena em Jesus entra dentro da casa de Zaqueu. Na hora que Jesus entrou na casa de Zaqueu, a unção que estava em Jesus quebrou o jugo da cegueira, o jugo da avareza e o jugo de Mamon que estava na vida de Zaqueu. A Bíblia diz que Zaqueu foi constrangido, e ele chega para o Senhor e diz: Senhor, darei metade dos meus bens aos pobres. Foi constrangido. E as pessoas que porventura eu roubei, devolverei 4 vezes mais. Jesus nem precisou orar por ele, nem falar com ele. A unção do Cristo quebrou o jugo de Zaqueu e mudou a sua história. Se você nesses dias está se sentindo constrangido a pagar algumas contas que você não tinha pagado, não tinha pago, se você nesses dias está sendo constrangido a devolver o dízimo que você há tempo não devolve, pagar alguns votos que você fez e aí esqueceu, se você está sendo constrangido nesses dias de pedir perdão para alguém que você feriu e sabe que feriu, e finge que não feriu, a pessoa nem está cobrando, mas você sabe que existe no ar uma atmosfera negativa, e você está sendo constrangido a ir lá pedir perdão ou perdoar. Sabe o que é isso? É a unção quebrando o jugo na sua vida. Se você sai de um culto como este, sai motivado a fazer algumas coisas que você nem estava planejando fazer, é a unção que quebrou o jugo na sua vida e te libertou, e agora você vai praticar aquilo que Deus quer que você pratique. Se há muito tempo você estava convivendo com alguém, você não falava nada, não praticava o evangelho, não evangelizava, e nessa semana começar a sentir algo no coração, vontade de falar de Jesus, esse é um sinal que o jugo foi quebrado na sua vida. Porque está cheio de gente nas igrejas, cheio de jugo, o diabo consegue prender, coloca um zíper na boca e não deixa a pessoa falar de Jesus, desmotiva ela, constrange, põe vergonha, timidez e covardia. A igreja do século 21 precisa ser liberta. Precisa ser livre para praticar a Bíblia com prazer. Se você ainda está vivendo daquela maneira, para entrar no quarto, no lugar secreto, para fazer uma oração, você vai na força e na peleja. Ai meu Deus, que coisa difícil. Eu profetizo que essa semana você vai se sentir atraído para o lugar secreto, porque o jugo vai ser quebrado. Porque eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão, o diabo nem está muito preocupado se você dá certo em algumas áreas da sua vida. Ele está preocupado se você se desperta para a vida espiritual. Ele está preocupado se você se desperta para buscar unção, porque ele sabe que se você buscar unção, o diabo perdeu. Porque a unção na sua vida vai repelir Satanás, vai expelir os demônios. A unção na sua vida vai fazer com que o diabo perceba que há um limite entre ele e você. O diabo pode abraçar um cristão, cantar junto com ele, bater palma, deitar e rolar com ele, mas a partir do momento que esse cristão for ungido, o diabo não pode encostar perto dele. É por isso que a Bíblia diz que o nome do anticristo é anticristo, anti-unção. Ele é oposto à unção, ele não consegue abraçar a unção. Na hora que Jesus foi ungido, os demônios ficaram doidos. O diabo quis impedir Jesus de ser ungido lá no deserto, porque o diabo sabia que se Jesus recebesse a unção, Satanás perderia a guerra. Porque essa unção, quando chega na sua vida, chega triturando toda a obra do diabo, vai despedaçando os jugos, vai tirando tudo aquilo que não presta, vai queimando o mal e te torna limpinho, santificado,
purificado, como um templo preparado para a habitação do Espírito Santo. E o diabo não suporta isso. Pastor, como é que eu faço para receber essa unção? Se você não é crente, você precisa, em primeiro lugar, entregar a vida para Jesus. Se você não é convertido, eu não vou iludir você. Eu posso orar por você, você pode ser abençoado em alguma área da sua vida. Deus não nega a bênção. Mas para ser liberto completamente, você precisa assumir um compromisso com Jesus, casar com Jesus, se entregar para Ele, se converter, nascer de novo. Senão, vai ter áreas da sua vida que você é abençoado, mas o jugo vai continuar lá, você vai continuar pertencendo ao maligno. Pastor, que duro, como é que você fala um negócio desse? Meu irmão, eu estou aqui para libertar pessoas do inferno. Eu preciso falar com clareza, eu preciso trazer a verdade para que as pessoas saibam o perigo que elas estão passando. Há caminho que ao homem parece direito, mas no final é morte, é abismo, é inferno. Então, se você não entregou a vida para Jesus ainda, sinto em dizer, você ainda tem jugo na sua vida. Você ainda não pertence a Cristo. E quem não pertence a Cristo, não pertence a si mesmo. Ou pertence a um Deus ou a outro. Jesus falou, não podeis servir a dois senhores, porque ou um ou outro tu vai ter que servir. Ou tu serve a Cristo, ou tu serve a Mamon. Ou tu serve a Cristo, ou tu serve ao diabo. Não dá para servir a si mesmo. É um engano isso. É um engano. E Jesus falou, ou você odeia um e abraça e ama o outro, ou então rejeita um e se dedica ao outro. De qualquer modo, você e eu somos escravos. Ou sou escravo do diabo, do pecado, ou sou escravo de Cristo. Paulo diz, fosse chamado sendo livre, escravo é de Cristo. Ninguém é dono de si mesmo. Ou eu sou de Deus, ou eu sou do capeta. Pergunta para quem está do seu lado, tu é de quem? Responda não. Algumas pessoas acham dura essa pregação, não acha? Acha. Mas quando estiver no inferno queimando, vai ver que eu pregava era flores. Oh meu Deus, se eu pudesse ouvir uma palavra carinhosa como aquele daquele pastor. Porque por mais duro que eram aquelas palavras, não tem nada a ver com um tridente fincado na minha costela aqui. Eu sou logo retado, eu falo logo é a verdade. Tridente. Agora pastor, eu entreguei minha vida para Jesus, estou na igreja há algum tempo, fui liberto. Mas eu tenho percebido que a minha vida está, ao longo do tempo, eu fui acumulando, as coisas foram pesando, e eu sinto que a minha vida está meio amarrada. Aí eu vou te dizer que só existe um caminho para isso, porque Cristo você já tem, a bênção você já tem disponível para você. Só resta uma coisa. E o que resta? Orar, clamar. Graças a Deus que temos esse veículo chamado oração. A minha vida ao longo desses 20 anos convertidos é experimentar isso. Quando eu sinto que está um peso, às vezes o peso vem por comodismos meus, ou o peso vem por guerra que eu compro de outras pessoas. Porque o pastor vive comprando guerra de outras pessoas. Quando a pessoa vem e conta um problema, o pastor trouxe para ele, e ele vai orar, e vai repreender aquele mal, até aquele problema ser resolvido. Então o pastor vive contraindo guerras para a sua vida. E isso nos leva a sermos sujeitos, a de vez em quando, estarmos oprimidos, barrados, um peso. Sabe onde eu resolvo tudo isso? No lugar secreto. Às vezes eu entro no lugar secreto, parece que eu estou levando uma tonelada nos ombros. Aí eu grito para Deus, eu clamo, eu vou, pego na orla do manto, sacudo Jesus lá e digo, Senhor, tem misericórdia de mim. Quando eu saio de lá, eu saio querendo pular, feliz, não sinto mais nada. Porque o lugar da libertação do crente nascido de novo é na oração. E quando Jeremias é usado por Deus no capítulo 11 de Jeremias, do seu livro, versículo 29, ali aquela palavra é dirigida para o povo que estava sendo oprimido por Babilônia. O povo estava prestes a ser levado pela Babilônia, para aquele cativeiro de 70 anos, lá onde Daniel foi, Sadraque, Mesaque e Abednego. E o Senhor diz, olha, vocês serão subjugados, serão levados, mas o meu plano para vocês é plano de paz e não de mal, para vos dar o fim que vocês esperam. Então, nesse tempo de 70 anos, vocês vão ter esperança. Aí vocês voltarão, passarão a orar a mim,
e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração, e eu serei achado de vós, diz o Senhor, e os trarei de volta para o lugar de onde vocês foram. O que isso quer dizer? Quando vocês clamarem a mim, me buscar de todo o coração, eu vou quebrar o jugo da Babilônia e vou trazer vocês de volta. Porque Deus sempre libertou o povo como resposta a um clamor. Amém? Ah, pastor, já sou crente, já sou de Deus, não me sinto oprimido. É clamar, e Deus vai libertar. Deus disse: Moisés, eu escutei o clamor do meu povo e eu desci para libertar o meu povo. O clamor faz Deus se mover pela sua vida. Jeremias 33:3: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. O clamor é o segredo para quem já é crente e se sente preso. Pastor, eu não tenho vontade de orar, pastor. Eu sinto assim, sabe, parece que é uma coisa. Eu não tenho nem palavras. Esse é o sinal de que o diabo te prendeu. Perdeu a vontade de orar, não consegue abrir a boca, é sinal de que o demônio montou na tua corcunda. Pastor, isso é duro. Meu irmão, é duro é continuar desse jeito e voltar para casa e não mudar. Alguém foi na igreja e na hora que o pastor chamou o povo para orar, ele estava atrás de uma moça. E era um velhinho quase cego, ele não chegava nem desse tanto aqui, ó. Mas ele estava atrás de uma moça. E ele era um cara que trabalhava no terreiro de macumba. Estava se convertendo, mas só que ele estava vendo coisas. Aí ele via coisas. Aí ele foi conversar conosco no final do culto. Ele disse: olha, na hora que o pastor pediu para todo mundo levantar a mão, tinha uma moça na minha frente que levantou a mão. Mas na hora que ela levantou a mão, um demônio se pendurou num braço e outro demônio pendurou no outro. Daqui a pouco ela baixou a mão, baixou a outra. E outro montou na corcunda dela. Ela sentou. Todo mundo ficou orando, ela ficou lá, olhando para lá e para cá, sem forças para orar. Desconfie quando você não está motivado para orar, quando você está distraído, quando você está sem força, está incrédulo. Você tem que salvar e gritar pela tua própria alma. Você tem que dar um grito. Você nunca teve a experiência de, às vezes, pôr a mão na tua própria cabeça e dizer: demônio, você que está iludindo minha mente, você que está agindo na minha vida, sai! Você nunca fez isso? Quem já fez? Eu já fiz e faço. Todas as vezes que eu vou orar, que eu vejo o negócio está feio, sai, diabo da minha mente, sai dos meus ouvidos, dos meus olhos, sai das minhas costas, sai, não fica nenhum. Pastor, mas um pastor corre o risco. Eu não quero saber se eu corro o risco. Eu não vou continuar com angústia. Eu não vou continuar sabendo que há uma opressão e eu vou me conformar. O diabo pode tocar a gente, pastor? Depende. O apóstolo Paulo disse que orou 3 vezes para Deus tirar um espinho que foi um mensageiro de Satanás que tocou nele. Às vezes o diabo não toca pessoalmente, mas ele usa alguma coisa para ferir, para tocar, para machucar a gente. Hoje é dia de você olhar para a sua vida e perceber, sondar e ver se não tem algum jugo te impedindo de avançar. Pastor, quando eu vou ler a Bíblia, é batata, pastor. Eu já vi muita gente falar isso. Pastor, é batata. Eu estou aqui assistindo, eu estou bem, eu estou conversando, estou bem, eu estou no celular, não dei nem somar. Na hora que eu pego a Bíblia, que eu vou abrindo, já eu começo a bocejar. Esse demônio de Morfeu tem que sair da sua vida, em nome de Jesus. Pastor, eu estou aqui sossegado, não tenho nada para fazer. Aí quando eu me ajoelho para orar, aparece 1000 coisas para resolver. O diabo, ele é esperto, ele quer tirar você desses ambientes. Ele quer tirar você da oração. Ele quer tirar você da leitura da Bíblia. Ele quer tirar você da palavra, do culto. Quantas pessoas não vêm para o culto? Porque na última hora o diabo manda alguém, um visitante, e a pessoa fica constrangida em falar que vai para o culto. Põe um sono, faz um problema acontecer, vai lavar o copo, quebra o copo, corta o dedo. Nós vamos dar um pontapé nesse cão agora, em nome de Jesus.
Fui chamado para orar numa casa uma vez, e uma mulher estava lá. Nós vamos orar agora. Me chamaram para orar lá e disse, e a mulher começou a contar a história. Ela disse: olha, faz um mês que eu estou tentando ir na sua igreja. Eu me arrumo, eu me preparo, 10 minutos antes, aí eu sento nesse sofá. Quando eu sento nesse sofá, eu durmo. Só acordo 9 horas. E a mãe, o pai e o irmão dizendo: é bem assim mesmo. Ela se arruma para ir para o culto, mas ela dorme, não tem quem faça, nem acorda ela. Botei a mão na cabeça, quem foi que apareceu? O demônio. Se é tu, demônio, que não deixa ela ir. É eu mesmo. Ah, cão, vou pisar na tua cabeça agora. Tem algumas que ficam endemoniadas desse jeito. Mas e aquelas pessoas que acham que não tem demônio, e o demônio está lá por trás, ó, impedindo de buscar Deus. Faz um jejum, vai dormir e pronto. Não, vou jejuar amanhã. Não, essa semana eu passo a semana inteira e não faz nada. Hoje nós vamos pegar todos esses demônios, encangar numa jaula só. Nós vamos mandar tudo para o abismo. E essa semana vai ser a melhor semana da sua vida, em nome de Jesus. Fica de pé. Oh, há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. ouço Cadeias quebrando, ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Identifique qual a área da sua vida você não tem fluído e você desconfia agora que é um jugo. É um jugo do inimigo que está impedindo você de avançar. E você vai colocar diante do Senhor. Se for uma área só ou se for 10 áreas, você vai neste momento pedir: Jesus, quebra o jugo nessa área da minha vida. Eu reconheço que eu não estou bem. Você pode ser sincero com o Senhor. Diga para Ele: Senhor, se for no ambiente de trabalho, escola, casa, família, casamento, vida pessoal, emocional, espiritual, peça para Jesus tocar com a unção dele na área em que você ainda está preso. Porque Ele não quer você por metade, Ele quer você completo. Eu sei que tem áreas da sua vida que você deseja entregar para Ele, deseja estar bem, mas você não consegue. Você não conseguiu até agora. E é hora de entregar para Jesus, para que a unção dele quebra isso aí e você seja livre. Ore agora, fale com Jesus. Pai, em nome de Jesus, toma a tua igreja, toma teu povo, Senhor. Cada oração, cada área da vida que alguém está apresentando para ti, Jesus, que o Senhor observe agora, que o Senhor entre agora em cada área, que tua mão seja estendida agora em cada parte específica que está sendo mencionado diante de ti. Senhor, eu não aceito como pastor desse rebanho, eu não aceito que as ovelhas do Senhor sejam presas pelo lobo.
O Senhor nos chamou para a liberdade e não para o jugo. Senhor, em nome de Jesus, vai quebrando todo o jugo que está prendendo o teu povo, seja na vida sentimental, emocional, espiritual, conjugal, financeira, na saúde. Quebra todo o jugo que tem aprisionado teu povo. Toca teu povo neste momento. Recebe a confissão. Eu quero confessar aqui, meu Pai, que essa igreja poderia estar mais além. Nós poderíamos estar voando, vivendo um poderoso e intenso avivamento, mas ainda não estamos. Eu peço que o Senhor venha quebrando todos os jugos. Tudo que na minha vida, na vida dos pastores, dos diáconos, líderes e membros da igreja, tudo que está impedindo o grande avivamento chegar, quebra agora, Pai. Quebra agora. Nós não estamos bem. Não estamos bem. Não podemos dizer que somos ricos, estamos enriquecidos, não temos falta de nada. Em muitas áreas ainda somos pobres, cegos, miseráveis e nus. Dá-nos colírio para os olhos, ouro purificado no fogo e vestes brancas resplandecentes para cobrir nossa vergonhosa nudez. Como igreja Avivamento Cristão, eu me exponho diante de Ti para dizer: nós precisamos ser livres completamente. Precisamos que toda barreira e jugo seja rompido, porque grande é a obra do Senhor, grande é o avivamento que o Senhor tem para este lugar, e nós não queremos atrasar, não queremos, meu Pai, nos entreter no meio do caminho. Nós queremos experimentar o avivamento, queremos mergulhar no rio de fogo, queremos experimentar tudo o que Tu tens para nós. Todo jugo nesse ministério seja quebrado, em nome de Jesus. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Põe tua mão para frente assim, na posição de receber. Põe a tua mão assim na sua frente. Vamos pedir para Jesus colocar o óleo da unção na sua mão aí agora. Unção para quebrar o jugo na sua mão. Peça para Jesus colocar a unção dele na sua mão agora. Senhor, põe a tua unção, o óleo da unção em cada mão agora. A palavra do Senhor diz que pelas mãos dos apóstolos o Senhor fazia muitos sinais. E os apóstolos eram apenas templos do Espírito Santo, corpo de Cristo. Qualquer seguidor de Jesus, qualquer discípulo verdadeiro pode ter essas mãos ungidas. Senhor, coloca a unção para quebrar todo o jugo em cada mão aqui, na mão do teu povo. Faça esse óleo, meu Pai, descer sobre cada mão aqui agora. Onde quer que teu filho, tua filha colocar as mãos a partir de agora, o jugo seja quebrado, despedaçado, a carga seja removida. Onde quer que teu povo colocar as mãos, faça prosperar, fluir, ir para frente. Aquela unção que estava sobre José, repouse agora sobre cada um. Onde pisarem os pés e colocar as mãos, que o Senhor faça prosperar. E que nem o mal venha resistir o teu poder. Coloca a unção para libertação, a unção de cura nessas mãos, e a unção para prosperar, a unção para conquistar. Ó Senhor, que o teu fogo e a tua unção esteja sobre essas mãos agora. E não somente nesse momento, mas que nessa semana, onde o teu povo colocar a mão, que o Senhor faça algo acontecer, um milagre acontecer em nome de Jesus. Põe a sua mão agora na sua cabeça, uma mão na cabeça e outra no seu coração. Uma mão na cabeça e outra no coração. Eu declaro que a unção de Deus está na sua mão agora. E essa unção despedaça todo o jugo agora na sua mente e no seu coração. Essa unção despedaça todo o jugo na sua vida, seja em que área for, seja despedaçado, quebrado, destruído. Agora! Quebra, 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 quebra. Ouço cadeia. Quebra toda a cadeia.
seja quebrado agora. Agora. Eu declaro você livre. A tua mente livre. O teu corpo livre. Teu espírito livre. Tua alma livre. Tuas finanças livres. Teu casamento. Tua família. Tua vida emocional. Seja livre. Agora. Cadeias quebrar. Cadeias quebrar. Cadeias quebrar. Cadeias quebrar. O jugo está sendo despedaçado. Ele está libertando a tua mente. Ele está tirando as distrações da sua mente. Ele está renovando você. Você vai sair daqui diferente. As coisas vão fluir na sua vida. Você vai crescer na presença de Deus. Está sendo despedaçado o jugo. A carga está sendo tirada dos seus ombros. Deixa o Senhor mover. Deixa o Senhor mover. Deixa o Senhor te libertar agora. Deixa Ele te libertar agora. Jesus, toca. Cadeias quebrar. Ouço cadeias quebrar. Receba a tua libertação. Ouço receba o teu milagre. Ouço cadeias quebrando. Cadeias quebrar. Levante as suas mãos agora para o Senhor. Se você tiver o dom de línguas, você vai agora orar em línguas. Se você não tem o dom de línguas, você vai glorificar o Senhor, exaltar o Senhor. Porque nesse momento de adoração, o Senhor sela aquilo que Ele começou a fazer no nosso meio. Você vai sair daqui edificado, porque o dom de língua edifica. E aquele que adora o Senhor de todo o coração, que glorifica a Deus, recebe a presença dEle, recebe a unção dEle. Vamos, comece a glorificar e falar em línguas. Oh, santo, 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 santo. Glória ao teu nome, Jesus. Glória ao teu nome, Jesus. Glória, honra, louvor, adoração a ti. Vamos, você que tem o dom de línguas, fale em línguas. Fale em línguas. Uma unção de avivamento está aqui. Xere canta lá, uma nuvem de glória entrou neste lugar. Receba, 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 receba o toque do Espírito. Receba, receba a unção que quebra o jugo. Receba a unção que quebra o jugo. Receba a unção de Deus. Mais, Espírito Santo, mais unção. Mais unção, mais poder de Deus. Mais unção, mais poder de Deus. Deus está me dizendo aqui que está levantando alguns libertadores. Deus está levantando alguns libertadores. Alguns libertadores Deus está levantando aqui. Eu vejo pessoas pegando na mão de pessoas viciadas e trazendo para o reino de Deus, e elas instantaneamente sendo libertas. Chacatarabachão. Libertadores. Deus está liberando uma unção de libertadores aqui. Uma unção poderosa. Você vai falar com alguém, e essa pessoa vai se sentir segura do teu lado, e vão querer o Jesus que você serve. E isso não é por causa de você, é por causa das palavras, é por causa da unção que vai estar em você. Você vai falar duas palavras e a escama vai cair dos olhos de pessoas. Uma unção para frutificar, uma unção para pessoas ganhar almas aqui. Meu Deus, que tremendo. Uma unção para ganhar almas. Uma unção para pessoas ganhar familiares.
Do jeito que Jesus entrou na casa de Zaqueu e ele foi constrangido, tem pessoas que estão recebendo essa unção. Outras pessoas vão estar perto de você e vão se sentir constrangidos a servir a Deus, porque a unção vai quebrar o jugo. Bora, levanta as mãos na posição de receber. Essa unção está aí. Essa unção está aí sobre a sua vida. Receba essa unção. Receba essa unção. Receba essa unção. Quando você colocar a mão, é Deus colocando a mão lá no seu lugar. Ora mamassu. Você vai viver nesta unção, no sobrenatural do Senhor. E alguns aqui vão até perguntar: meu Deus, o que é que eu fiz? Vão ficar procurando o que eu fiz de diferente, porque você ainda pensa que é sobre você, que é porque você merece. Nós não merecemos nada, mas Deus está liberando uma unção aqui sobre algumas pessoas. Coisas fortes vão acontecer através da sua vida. Essa semana mesmo, você vai perceber que as coisas serão facilitadas para você. Negócios vão ser desencadeados. Oria mamassu. Problemas travados na justiça serão destravados, porque a unção vai despedaçar lá o que está amarrando. Ora mamamacho. O anjo do Senhor, eu vejo o anjo do Senhor como foi na cadeia, ele libertou Pedro, e o anjo entrando na cadeia e abrindo. Eu vejo o anjo do Senhor entrando em situações aqui específicas. Anjos do Senhor entrando e portas se abrindo, cadeias se abrindo. Oh, 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 oh. Santo, santo. Todos com a mão levantada na posição de receber. Meu Deus, como ministro do Senhor Jesus Cristo, coberto pelo sangue de Jesus, pela unção do Espírito, pelo auxílio dos anjos, eu declaro que todos os demônios que atormentavam cada vida que está aqui, todos os demônios que tinham acesso de alguma maneira a alguma vida aqui, todos eles, todos, sejam colocados juntos numa só jaula e levados para o abismo. Satanás, eu declaro a tua derrota na vida de cada um aqui. Eu declaro que o teu jugo foi quebrado e despedaçado a tua carga. Ninguém vai voltar para casa da mesma maneira que chegou aqui. Todos voltarão livres em nome de Jesus. Que os exércitos do Senhor peguem agora todos os demônios, coloquem numa só jaula e levem de volta para o abismo em nome de Jesus. E um sentimento novo eu declaro em cada coração aqui, em cada alma. Um sentimento novo, uma leveza de alma, uma vida sem jugo, sem acusação, sem carga, sem prisões, uma vida sem vícios. Aqui Deus está libertando muita gente. Pessoas vítimas de macumbaria estão sendo livres aqui agora. Vítimas de maldições hereditárias. Pessoas que já tinham se conformado em repetir a mesma maldição do tataravô, do avô e do pai. Deus está quebrando aqui agora. Está tornando livre. O exército do Senhor está trabalhando. O exército do Senhor está trabalhando. Está movendo neste lugar. O exército surgiu. Um exército surgiu. Um exército surgiu Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar.
cadeias quebrar, cadeias quebrar. Ore comigo pela Vitória, que está com câncer e vai fazer cirurgia amanhã. Colocamos a Vitória diante de Ti, Senhor. Clamamos pela cura do Senhor, que esse jugo do câncer seja removido da vida dela. E o Senhor pode fazer um milagre ainda hoje, para que ela não precise fazer cirurgia. E nós queremos declarar a soberania do Senhor. Se é curando sobrenaturalmente, ou se é curando por meio da cirurgia, nós como igreja ligamos aqui na terra a cura da Vitória, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Diga comigo: Senhor Jesus, eu recebo